Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Eu quero compartilhar uma história com você, meus queridos. O tema é a faxina da Dona Rosa. Dona Rosa era uma senhora simples que vivia sozinha numa casinha antiga no interior. Com o passar dos anos, muitas coisas foram se acumulando nos cômodos. Caixas, papéis, objetos sem uso, lembranças boas e outras nem tanto assim. Um dia ela decidiu que faria uma faxina geral. Começou pela sala, depois foi para os quartos, conforme ia tirando pó, varrendo os cantos, abrindo gavetas antigas, várias coisas foram aparecendo. Apareceu um brinco de ouro que ela pensava que tinha perdido já há alguns anos, cartas do falecido esposo cheias de ternura e amor, um cheque vencido que nunca foi descontado. Achou também uma foto antiga de um filho que ela não falava há muito tempo. Mas também ela encontrou ali algumas coisas ruins, como um ninho de cupins atrás do armário, uma carta amarga que ela havia escrito, mas nunca enviou essa carta, e muito pó acumulado com o tempo. No fim da faxina, Dona Rosa se sentia cansada, mas renovada. Ela chorou, ela sorriu, ela orou. Foi como se, ao limpar a casa, ela tivesse também limpado o coração. E naquela noite dormiu leve, como muito tempo não acontecia. Sabe, meus queridos, às vezes o que precisa ser limpo não é só o ambiente ao nosso redor, mas a casa interior. A nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E quando a gente se dispõe a limpar, Deus nos mostra o que estava perdido, o que estava escondido e o que precisa ser restaurado. Quero pegar o texto base de Lucas capítulo 8, versos 10, que diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? O tema para essa reflexão dessa manhã é: quando limpo a casa, descubro o que estava perdido. Né? Então, quantos de nós fizemos uma boa faxina em casa e acabamos encontrando coisas que estavam perdidas há muito tempo? Pode ser uma moeda, pode ser uma chave, uma carta antiga, mas também podemos encontrar coisas desagradáveis, poeira, lixo escondido, objetos quebrados ou lembranças que preferíamos esquecer. Mas como eu já disse, hoje nós vamos refletir sobre o que aparece quando limpamos a casa. Não apenas a casa física, mas a casa do coração, a casa da mente, a casa da alma. Então, aqui no texto de Lucas, capítulo 15, deixa eu pegar aqui.
Lucas capítulo 15, versículo 8, né? Do versículo 10, vai falar sobre a parábola da moeda perdida. Diz assim: suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas, vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando o único pecador se arrepende. Sabe, aquela mulher, quando ela limpa, procurando a moeda, ela fez tudo isso porque ela perdeu algo de valor. Ela acende a luz, ela varre a casa e busca diligentemente. Busca com muita atenção, busca com profundidade até encontrá-la. E muitas vezes só encontramos aquilo que tem valor quando tiramos o excesso, como a sujeira, bagunça, que se acumula nos anos da vida. Sabe, meus queridos, quando tiramos um tempo para refletir, para orar e fazer uma faxina espiritual, reencontramos valores perdidos em nossa vida. Quando nós tiramos um tempo para refletir, e quando nós tiramos esse tempo, nós vamos refletir, nós vamos orar, nós vamos fazendo essa faxina espiritual, e nós vamos reencontrando valores perdidos, como a fé que foi deixada de lado há algum tempo, a paz que a ansiedade roubou. Quando tinha paz, com o tempo fui tendo ansiedade e fui esquecendo dessa paz. Encontramos a alegria que foi sufocada pela rotina da vida. Muitas das vezes a rotina cobre essa alegria, sufocando essa alegria, e a gente vai perdendo essa alegria. Quando eu limpo a casa, eu enfrento o que estava escondido. Então, quando eu limpo a casa espiritual, eu começo a enfrentar o que está escondido ali. No livro de Salmos, capítulo 139, do versos 23 e 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, a limpeza revela que o que estava fora do nosso campo de visão. Quando nós começamos a limpar, aquilo que está escondido começa a aparecer. Como o pecado escondido, mágoas enterradas, traumas não trabalhados, não tratados, traumas que estavam ali há muito tempo, fazendo com que a gente não tivesse vida. Então, quando eu começo a fazer uma limpeza espiritual, tudo isso começa a acontecer na minha vida. E eu posso te dizer que quanto mais eu busco, quanto mais eu deixo Deus me ensinar, mais eu vou enxergando o que precisa ser limpado. Então, limpar é desconfortável, mas ele é necessário. É desconfortável você fazer uma faxina.
Mas é necessário, meus queridos. Deus não quer apenas que eu e você nós tenhamos uma vida organizada por fora, mas purificada por dentro. Deus quer que a gente faça essa faxina, que a gente venha se organizar, mas não é uma vida organizada somente de aparências, somente por fora. É uma vida organizada por dentro também. Uma vida purificada por dentro, sabe? Deus, ele usa a palavra como sabão. Usa a palavra como sabão. O Espírito Santo como a água viva. E as circunstâncias como a escova que limpa os cantos difíceis da alma. Olha aí. Então, quando eu começo a fazer essa limpeza, que se torna desconfortável, mas necessária, eu começo a organizar a minha vida espiritual, a minha vida terrena. Começo a organizar por fora e purificar por dentro. Porque a palavra de Deus, ela é como sabão, e o Espírito Santo é como a água viva. E as circunstâncias da vida que a gente passa é como a escova que limpa os cantos difíceis da alma. Então, quando limpo a casa, eu posso reorganizar e restaurar o que foi esquecido. Quando eu faço a limpeza, começo a estar restaurado. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 diz: reaviva o dom de Deus que há em ti. Eu começo a lembrar que o Espírito Santo trabalha em mim, está em mim. Então, quando eu limpo, eu dou espaço para o novo. Ao limpar também, damos espaço para o novo, tirando toda aquela sujeira da mágoa, da tristeza, do rancor, do não perdão, e começo a dar espaço para que o novo permaneça dentro de mim, que o Espírito Santo faça a obra que ele começou. Sabe, às vezes esquecemos dons, ministérios, talentos que deixamos adormecer. Esquecemos os dons que Deus deu para mim, deu a você. Esquecemos ministérios que Deus colocou em nossas mãos. Esquecemos talentos que ficou adormecido durante tempo. Então, quando eu começo a fazer essa faxina espiritual, isso começa a me ajudar a reorganizar prioridades, sabe? Tirar o pó da nossa comunhão com Deus e lembrar quem somos nele. Começo a reorganizar a minha vida espiritual. Começo a reorganizar a minha vida terrena. Eu começo a tirar o pó que estava ali atrapalhando a minha comunhão com Deus, a minha comunhão. Eu começo a lembrar que eu sou nele, o que eu sou nele, que eu sou em Cristo, que eu sou em Deus. Assim como aquela mulher encontrou a sua moeda, você pode encontrar algo precioso quando decidir limpar a sua casa interior. Talvez eu esteja aqui falando para alguém que esteja afastado, alguém que por algum motivo decidiu não seguir mais,
Talvez eu esteja falando aqui para alguém que esteja aí acamado, doente, talvez com o pensamento que Deus não o ama, não ama. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você pode fazer uma varredura, uma limpeza na sua casa interior. Tirar essa poeira que está atrapalhando a sua comunhão com o nosso Pai. Sabe, você pode descobrir sua identidade em Cristo quando você começa a limpar a sua casa interior. Você pode ver com clareza o que precisa ser curado, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser restaurado. É como ela, sabe? Você poderá se alegrar e celebrar com o céu por ter recuperado o que estava perdido. Sabe, meus queridos, hoje o Espírito Santo te convida de verdade a acender a luz, pegar a vassoura da palavra e começar a limpar a sua casa. Pegar a vassoura da palavra, se aprofundar na palavra de Deus. E começar a limpar a sua casa interior. O que Deus quer mostrar a você nessa manhã, quando você decidir limpar. O que Deus quer mostrar a você quando você decidir a limpar a sua casa interior. Deus quer tirar de você tudo aquilo que é empecilho, que atrapalha. Então, limpar é descobrir. É desconfortável, mas é necessário para descobrir que Deus ainda está com você e sempre esteve, nunca te abandonou. Só como a Dona Rosa. Dona Rosa, ela decidiu fazer a limpeza. E aqui essa história fala que no fim da faxina, Dona Rosa se sentia cansada, mas renovada. Olha aí. Ela chorou, ela sorriu, ela orou. Foi como se, ao limpar sua casa, estivesse também limpando o coração. Que você possa meditar nessa história e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Perdoa. Por mais que te façam mal, perdoa. Deixa o fruto do Espírito trabalhar em sua vida. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que têm dificuldade em perdoar. Talvez eu esteja falando aqui para pessoa que tem dificuldade em amar. Não sei. Só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está sentindo. Mas olha só. Todos nós aqui nessa terra, nós temos aflições. Todos nós aqui nessa terra, nós temos lutas. Agora, a decisão de escolher entre o bem e o mal só depende de mim, só depende de você. Ninguém pode decidir por nós. Decida perdoar. Faça esse desafio com você nessa manhã. Faça uma faxina na sua casa interior. E deixa Deus trabalhar. Ah, mas meu irmão, você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu já passei. Você não sabe as lutas que tem. Eu não sei mesmo, de verdade. Não faço nem ideia. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu sei de um Deus vivo que sabe de todas as coisas. E Ele sabe nesse exato momento o que você está pensando
em relação a essa história, em relação a essa mensagem. Eles sabem realmente do que você precisa para faxinar a sua casa interior. Ele sabe realmente o que é necessário para você. Eu realmente não sei, mas ele sabe. Tudo tem o seu tempo certo, o momento certo para que ele haja. Todos nós temos uma história de vitória, de derrota, frustrações. Essa é a palavra. Mas Deus é o único que pode trazer o renovo em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, a terra e tudo que nela há. Pai querido, nos ajude a fazer uma limpeza em nossa casa interior. Nos ajude, Senhor, a varrer, tirar o pó, tirar a mágoa, tirar o rancor, o ódio, tudo aquilo que é negativo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Continue abençoando todas as famílias aqui representadas. E nós possamos essa manhã sentir o poder do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E lembre-se, o que aparece quando eu limpo a casa. Até a próxima, se assim Deus o permitir.